Atenção, o programa Rasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem obscena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor nordestino. Tirem as crianças da sala. Boa noite, embaixadores, boa noite, Rasta e Rastas. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. O motor da economia, a vocação do Brasil, ou apenas um grupo de empreendedores serelepes prontos para te plantar a mandioca? Eu tô saudando a mandioca. Cenoura, pepino, banana, milho, nabo, berinjela, abobrinha, macaxeira, jeba, linguiça fresca, linguiça de sangue, linguiça picante, leite, ovos e até mesmo um maracujá. Vamos falar a verdade. Quem é que não gosta desses sabores? Quem aí já não ficou de água na boca? No Rasta News de hoje, debateremos um tema delicioso e que vem causando cada vez mais controvérsias entre jovens e gordinhos revoltados que não sabem nem mesmo cozinhar. O agronegócio. Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e colher. É disso que o velho gosta, gado demais. É isso que o velho quer. É com este poema, de autoria do compositor e assador Gaúcho da Fronteira, que iniciamos mais um Rasta News, onde iremos discutir sobre as principais maravilhas do nosso Brasil maravilhoso e sobre a real realidade do agronegócio no nosso Brasil, além de dicas sobre quais serão os melhores cortes e buquês para uma boa refeição. Eu me considero um rasta de sorte. Desde rastinha, quando muito jovem, tive a oportunidade de observar grandes culinários e assadores ao meu redor, executando as suas artes. Saudades do meu grande tio Renato, exímio assador e torcedor do Brasil de Pelotas, um time que consegue ser pior que o Santa Cruz. Meu tio Petiço, um gaudério parrudo, chucro e bagual, de Piratini, com quem testemunhei o meu primeiro carneiro abatido, carneado e assado ao fogo de chão. Ou meu querido tio Beto Aires, que no caminho de Porto Alegre a Rio Grande para um churrasco, atentava para as placas que indicavam o município de Camaquã, onde tem cama, tem cu e tem ã. Essas foram pessoas que me iniciaram nas artes culinárias e me deram os primeiros ensinamentos sobre a beleza de se cozinhar. Meu pai era um médico e muitos de seus clientes eram da zona da Mata Nordestina, cidades como Nazaré da Mata, Carpina, Timbaúba, Passira e tantas outras. Era frequente que alguns deles não pudessem pagar consulta, coisa que jamais impediu meu velho de atendê-los. E era muito comum que, como forma de agradecimento, às vezes chegassem ao consultório ou à nossa casa com alguma galinha, algum peru, um bode ou até mesmo, certa vez, um casal de pavões. Estes galináceos eram prontamente processados pela minha madrinha, Luísa, velhinha muito sábia e muito devota de Nossa Senhora, a quem chamo de Dinda, uma santa que reza por mim todo dia para que eu arrume um emprego, bichinha. Infelizmente eu vivo num país que a gente precisa trabalhar, a gente precisa produzir e precisa de dinheiro. Lembro muito bem dela, a amolar uma peixeira no cimento da calçada, pegando uma bacia, posicionando o pescoço da danada e... uma lambida, um corte preciso, inequívoco. Corte rápido, faca, é Tramontina. Logo após a coleta do sangue, com o animal já falecido, ela pegava uma chaleira de água fervendo para tirar as penas, abria o ventre do animal e limpava tudo. Era uma grande alegria quando uma galinha vinha com oveiro. Eita, um oveiro na galinha de cabidela. Que alegria! Com o sangue coletado, ela juntava um pouco de vinagre e misturava e cozinhava o animal naquele caldo, junto a outras especiarias e temperos. A nossa famosa galinha de cabidela. Uma iguaria necromante que me mostrou muito sobre a completude da arte culinária. Conhecimentos estes muito certos, muito verdadeiros e valorosos até hoje, como a pressa é inimiga da refeição, que versa sobre os perigos de se aumentar o fogo numa tentativa de acelerar o processo de cocção, que, além de estragar a sua comida, pode resultar em acidentes graves. Aperta o número 1, liga. E aperta o... Puta vida! Tá pegando fogo, bicho! Como a panela de pressão, que através do aumento do ponto de ebulição da água, busca acelerar a nossa cocção, mas tudo que termina fazendo é romper as fibras naquele agito. Parece que tá na rave. Sai uma carne macia, sai, mas ela sai cheia daquele esporo estragado assim. Não, a pressão também é inimiga da refeição. Já mais velho, comecei a aprender com dicas de amigos, como o Babão, que me ensinou o truque de amassar o alho com sal na ponta do garfo, e o chefe Taíco, que me ensinou que é possível dominar até mesmo a magia da reação de Maillard em fogo baixo.
Felizmente, com a expansão da internet, existem cada vez mais oportunidades por aí de se aprender um pouco mais sobre as artes culinárias. E comer bem, beber bem, para, como diria o nosso querido chefe Taíco, ser muito mais feliz. O que a gente quer é que você coma bem e beba bem, para ser muito mais feliz. Certamente, foi com o magnânimo chefe Taíco que não tem medo de fazer um corte rústico, mas jamais grosseiro, jamais vulgar. Também aprendi que Londrina não é só feita de roqueiro e guitarrada, mas que existe por lá uma rica história de galinhada, o sabor símbolo da cultura local. Então um beijo para o povo de Londrina, especialmente para o homem belo Vinão, João Lucas e o querido Neto, grandes vagabundos, e um salve para o tubarão de Londrina. E foi com o grão-mestre assador Marcelo Bolinha Carnes que aprendi cortes e assados de um jeito que eu nunca vi, onde aprendi que cortes mais ousados, que no passado eram vendidos como carne segunda, como o acém, rendem grandes assados, ou como o próprio mestre picanhólogo afirma, quando o boi é de primeira, não existe carne de segunda, e o nosso boi brasileiro é de primeira. Ou como o místico do churrasco, Netão Bom Bife, que me ensinou a sempre orar pela intercessão de Nossa Senhora do Ponto. Graças aos ensinamentos desses muitos professores, me tornei um pouco mais completo para executar pratos que trazem pequenas e grandes alegrias ao meu cotidiano e pude trazer um pouco dessa satisfação aos meus amigos e embaixadores na forma de grandes feijoadas, churrascos e refeições. Através desses conhecimentos, percebi, desde muito jovem, que o Brasil é um território de terras ricas e férteis, onde o gado pode pastar livremente e onde se plantam todos os tipos de sementes. Como diz o adágio, em se plantando tudo dá. Apesar disto, temos sido importunados frequentemente por uma certa trupe de paleteiros de apartamento que, das suas torres de concreto, que mais parecem caixas de ar-condicionado, se preocupam muito com o meio ambiente do qual não fazem parte. Olha, meu filho, uma das coisas mais estupidificantes da modernidade é o que eu chamo de a coisa descoisificada. Explico-me. Parasitou o meu apartamento certa vez um sujeito nova era, esse cara que fala de manifestar, lei da atração e outras formas místicas de tomar sol no períneo. Um desses amantes da natureza, né? Lá no Brooklyn, a Mordor americana. Então foi uma época de pindaíba em que eu ainda dormia num porão e cheguei a ser visitado pelo mestre Splinter, inclusive. Nome carinhoso de um rato de esgoto que daria cacete em qualquer cachorro desses de rapariga dondoca, mãe de pet de Higienópolis. Tava eu lá uma bela noite e o Peralvilho a dormir na sala com a barulheira danada. Era um som, amigo, era som de cachoeira, passarinhos e mais passarinhos. Na hora eu já pensei, esse filho de rapariga nunca passou um dia no mato. Qualquer um sabe que passarinho não é vagabundo, fica de bermuda sem dar um dia de serviço pra Jesus. Passarinho acorda cedo, acorda na hora do Telecurso 2000. E ao pôr do sol, já antes do RBS Notícias, já está no ninho. A cantoria noturna fica a cargo dos grilos, dos besouros, da saparada, que fica ali no rendezvous, no frenesi. Esse tipo de descompasso é o que eu chamo da coisa descoisificada. O cara tem uma ecofilia sem oikos, ou seja, o cara dorme com os sons da manhã. É como o café descafeinado, a cerveja sem álcool ou o espiritismo, que é o cristianismo sem o milagre da ressurreição da carne. Esse tipo de gente vai reclamar do agrotóxico, mas Deus o livre de morder uma goiaba e achar um tapuru dentro. Ou vão falar que o gado bovino é o culpado pelo efeito estufa. Aí vai lá e enche o quê? O rabo de hambúrguer de feijão, de fibra de soja, de amido de milho, de fibra de beterraba. Você acha que vai alimentar os caras que constroem o prédio da startup que você trabalha, os caras que limpam o teu esgoto, a galera da manutenção, os estivadores do mundo, à base de Impossible Burger, meu filho? E que vai ficar tudo bem? É isso? Que vai ter brócolis e couve-flor no Alasca o ano inteiro para o cara fazer aquela asinha de frango fake, sem o uso de aditivo? É isso? Definitivamente, a ideologia anti-agro é uma ideologia de meninos e rapazes de cidade. Para dizer não ao aquecimento do planeta, muitas pessoas usaram fantasias. Na cidade, o campo é um fantasma, é uma turva e impura semi-ideia. E sua posição sobre o agro nada mais é do que uma série de afetos condicionados pela imagem tosca que alguns agroentusiastas do país passam. Eu entendo, é brega aquela picape ali queimando pneu com o lepo-lepo estourando na caixa de som. Eu entendo, assim como é brega você comendo kimchi com qualquer coisa, assistindo Orange is the New Black e dizendo, isso é tão eu. Essas suas impressões, minha filha, e seus afetos não são o agro. E o homem rochedo, além de ver o que não se vê, não pode fingir não ver aquela verdade que é mais gritante a sua inteligência. E essa verdade é, o agro brasileiro é top, porra. O agro é top. O agro é top. Estados Unidos, vou te pegar na 0 hora. União das Galeguinhas Europeias nunca serão.
Austrália, vocês estão chamando rola de Impossible Pussy. Dá licença, por favor. Nas últimas décadas, o Brasil virou o jogo do agronegócio nos mercados mundiais. Se tornou o quarto maior produtor de alimentos do mundo e causou chiliques nos países competidores. O agronegócio já representa 23,5% do PIB brasileiro e é responsável por quase metade das exportações brasileiras. Mas nem tudo é alegria. Por trás de um suéter confortável, feito do algodão do agronegócio, existe uma legião urbana de senhoritos satisfeitos, confusos e perdidos. E por trás deles existem grupos mais traiçoeiros, fornecedores de discursos bonitos, pronto para te dar aquela rasteira. São ONGs ambientalistas, buscando preservar seus lucros, antropólogos querendo forçar os índiozinhos a seguirem vivendo na oca, além daquele grupo de ideólogos peraltas, que não perdem nunca a chance de criar uma confusão, os marxistas, representados pelo MST. Está aí, formada a tríade diminuta, que vai gerar muita intriga, quiprocó e discussão. Longe de serem meros fenômenos inofensivos da sociedade, esta tríade de golpes tem em comum o gosto por explorar o Estado brasileiro e de se associar a todo tipo de porcaria e lorota vinda do exterior. O primeiro golpe, conhecido como sevandismo, é uma técnica muito requintada, onde um gigolô norueguês se veste de defensor das girafas da Amazônia e funda uma ONG, cuja finalidade seria arrecadar doações por aí para ajudar os brasileirinhos a protegerem as suas florestas das queimadas causadas pelo agronegócio. Mas termina que, ao invés de doações, a ONG faz um lobby e que arrecada fundos dos nossos impostos. Ou seja, justamente daquele que seria o suposto receptor das doações. O segundo golpe é conhecido como o nativismo simulado e envolve algumas práticas. De um lado, faz-se uso de um antropólogo para ir nas tribuzinhas dos índios e ficar lançando umas ideias erradas russonianas de que lugar de índio é na floresta, tacando aquelas flechinhas. Do outro lado, faz-se uso de instituições estatais para demarcar o máximo de terras originalmente indígenas no Brasil, ou seja, virtualmente todas. Para completar, manda-se aquela indiazinha Fashion Week, aquela Sacagawea, aquela Pocahontas, aquela Elizabeth Warren, para fazer o papel de Greta Van Fleet brasileira lá na ONU e falar umas groselhas sobre o aquecimento meu pau nos ouvidos do Joe Biden, que ama essas criancinhas. Meu pai me ensinou que devemos ouvir as estrelas, a lua, o vento, os animais. Já tô vendo o musical da Disney aqui, né? Meu pai, o grande cacique Almir Suruí, me ensinou que devemos ouvir as estrelas, a lua, o vento, os animais e as árvores. Minha filha, tu já viu um jacaré reclamar do derretimento das calotas globais? Quem dera vocês só dessem ouvido à onça, ao jabuti, às formiguinhas e a porra do boto cor-de-rosa. Mas não, fica aí nessa conversinha, repetindo o discurso de primata branco, europeuzinho. A verdade é que as demarcações indígenas no Brasil já ocupam mais de 900 mil quilômetros quadrados, maior do que a França e a Inglaterra juntos. Mas não é o suficiente para agradar os antropólogos e ongueiros voluntariosos. O terceiro golpe é a cilada rural. Este pode ser até mais cruel do que o nativismo simulado, pois também abusa de grupos fragilizados, como são muitos aldeões, camponeses e campesinos, usando-os como escudo para se fazer política de maneira radical e autoritária. Talvez até pior do que o que se faz com os índios, porque no caso do camponês, ele é colocado para lutar contra algo do qual ele faz parte. Isso segue sempre conforme a necessidade do movimento em ter um pobre lascado para usar. Já o índio, ele entra na treta, ao menos fazendo parte daquele grupo e da cultura dele. O campesino é embebecido pela manguaça ideológica do MST. O campesino, ele toma no furico hoje e amanhã ele toma no furico de novo. Ele não sabe o que ele fez. O cara é jogado num beco sem saída, servindo apenas para ganhos pessoais das suas lideranças e de gado de partido político. Todo produtor rural tem que ficar ligado nesses golpes e se livrar deles num grande malabarismo. Quem vive na cidade, que é a maioria esmagadora da massa eleitoral, olha para uma caricatura de produtor rural. Aquele maluco gordo e avarento, né, que só quer saber de dinheiro, 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 e que queimaria até o furico da própria mãe se o governo permitisse. Calma, meu filho. O nome disso não é produtor rural. O nome disso é político. A verdade é que a maioria esmagadora dos produtores rurais brasileiros são pessoas que ou vêm do campo, ou moram no campo, ou passam a maior parte do tempo no campo. Para essas pessoas, o agro não é apenas um negócio, é a própria vida, é o lar, é o caminho da redenção de Caim, meu filho. Não é difícil de entender que os maiores interessados em preservação sejam justamente essas pessoas. E eu falo de interesse genuíno, não essa ecofilia sem oicos aí dos paleteiros que moram em Coliving. Cortiço gourmet. Porque de nada adianta você usar a terra e não ser guardião dela. Ninguém que é bom em alguma coisa como essa, e eu já disse que o agro brasileiro ele não é apenas bom, ele é top. Ninguém que é bom em alguma coisa como essa é apenas por olhar de maneira utilitária para ela. Se o cara tem o cuidado com a produção dos grãos, das verduras, das frutas, das hortaliças, da colheita, do equipamento, você mesmo, que mal consegue tomar conta desse Yorkshire deprimido vegano, acha que esse cara não tem cuidado para preservar a terra? Dependendo da região onde estão localizadas, a preservação chega a ser de 80% em imóvel situado em áreas de florestas.
35% em área de cerrado e 20% nas demais áreas. Tem reserva legal, tem área de proteção permanente, são 3 trilhões de patrimônio, meu rasto, reservados exclusivamente para preservação, que chega a mais de 25% do território brasileiro. Não existe isso em nenhum outro setor, só no agro. O agro é top. E quando um produtor rural se compromete com tudo isso, você acha que ele acha bacana quando alguém vai lá e faz grilagem, porra? Quando alguém toca fogo na floresta, um madeireiro ilegal? É lógico que não. Isso aí é bandido. E a gente sabe quem é que curte bandido. Com certeza não é o nosso produtor rural. Só que daí, do seu apartamento no Leblon, você acha que um e outro são a mesma coisa e vai cair em papinho de político proxeneta que vai prometer bater no cara que te alimenta porque tu não consegue diferenciar uma coisa da outra. Você está mordendo a mão que te alimenta, seu animal de tetas. E não alimenta só você não, viu? Alimenta 10% do planeta e não chega a usar nem 8% do território. Os países da União das Galega Europeia lá, que você paga pau, é você mesmo aí que fica escutando os Stratovarius e admirando a paletada do Timo Tolkien, ambientalista. Ou você, a rapariga mochileira que gosta de assistir a Amélie Poulain e a Deus Lene. Esses países usam de 45% a 65% do território. Então já está na hora de parar com esse viralatismo ceboso e abraçar uma das coisas que esse país tem de melhor. O agro é top e o top é agro. Olha o helicóptero passando aqui, ó. Porque senão você vai cair nessa melodia muito lócrea de ativistas que só querem saber do seu dinheiro e prejudicando uma galera que não representa o que você acha que está combatendo, caindo em mais um caso clássico de bigodagem. E falando em bigodagem, é hora do nosso troféu bigodagem. O nosso troféu bigodagem de hoje vai para ninguém menos que o bigode de todos os bigodes, Iosif Vissarionovich Djugashvili, conhecido como Camarada Stalin. Stalin é a personificação, o pícaro, o epítome, ele é o Alejo do International Super Soccer da bigodagem. De maneira que eu precisaria de inúmeros episódios para homenageá-lo com justiça por todas as injustiças que cometeu. Mas como o nosso assunto é o agro, vamos falar aqui da política agrícola soviética e lembrar aos nossos jovens rastauãs que esquerdista de verdade não é a favor de reforma agrária. Reforma agrária é coisa de liberal, é coisa de pequeno burguês. Esquerdista de verdade é a favor de outra coisa, um bicho chamado coletivização da agricultura. A coletivização da agricultura foi uma das mais atrozes atrocidades humanas da história da humanidade. Mais de 100 milhões de camponeses russos eram independentes quando a Revolução chegou e viraram imediatamente escravos do Estado Soviético. É um número maior do que toda a história da escravidão humana e que é passada para baixo do tapete porque muitos dos nossos intelectuais se recusam a reconhecer o que aconteceu como escravidão. Não se enquadram nas definições Que eles mesmos não respeitam a chamar uma babá com uma família qualquer de escravidão. Olha, não dá não, Nelson Rodrigues tinha razão, meu. Eu sinto falta do canalha, o sevandija, o proxeneta, tá entendendo? Mas o tal do comunista, ele é o pior, porque ele vem com aquela superioridade moral, né? Ele vem com aquela aura de um anjo, com asas de marmanjo. Mas voltemos ao grande plano de Stalin. Ele precisava industrializar o país, mas como ele não tinha capital para tal, era necessário explorar os 83% da população que trabalhava no campo. A ideia era mais um otimismo inescrupuloso típico do bigode, munido pela falácia da melhor das hipóteses. Você paga menos ao trabalhador do campo e o lucro você investe na indústria, na cidade, ao mesmo tempo que você acredita, como acreditavam os grandes planejadores, que a produção agrícola ia aumentar consideravelmente. Nada vai dar errado, vai dar tudo certo, vai ser lindo. Bom, se a gente entende um pouquinho da lei de Price, que eu vou simplificar aqui, a gente entende que cerca de 50% do trabalho é fruto da raiz quadrada do número de agentes. Você imagina lá que a Rússia tinha umas 100 famílias nobres, proprietárias das terras onde a produção acontecia. Essa era a gente que, bem ou mal, conhecia as terras, tinha suas relações com os produtores menores e com os camponeses. Agora, você imagina que 10 apenas dessas famílias são responsáveis por metade do funcionamento da agricultura da Rússia inteira. Aí vem a Revolução. Tinha um bolchevique no meio do caminho tem um bolchevique. As terras são confiscadas e essas 10 famílias morrem no terror. A verdade, a gente sabe, é que o que tinha de nobreza que não morreu no julgamento picou a mula da Rússia. O que é que sobra? Sobram os kulaks, que são os produtores menores. Eles não são ricos como a aristocracia, mas eles são uma espécie de classe média do campo. E a gente sabe que comunista odeia a classe média. Uma vez que não tem mais nobreza para o marxista da capital culpar, de quem é que eles vão atrás? Eu odeio a classe média! É porque eu odeio a classe média! Pois bem, os kulaks são os próximos a serem perseguidos, forçados a entrar nas cooperativas agrícolas, conhecidas como kolkhoz, ou deportados para algum campo de trabalho forçado, ou então simplesmente ganharam bala. Na Rússia daquela época, não precisava ser festejo de Cosme e Damião para levar bala.
Agora, já não é apenas 50% do know-how e expertise que você está aniquilando no seu furor revolucionário. Você está aniquilando o agro definitivamente. Não mexe com o meu agro, porra! Resultado, o gado começou a emagrecer, a produção de grãos começou a cair e nos anos de 1932 e 1933, 6 milhões de pessoas morreram de fome. A maioria camponeses. Porque os burocratas da cidade, eles precisam comer, né? Então a comida vai para eles. Pior que isso, a União Soviética ainda tinha cara de pau de exportar alimentos. Não tinha comida para a própria população e os belos amantes do homem exportavam alimentos. Mas a coisa piora, eles usam da fome como estratégia de intimidação política. Só a República da Ucrânia, que Deus a tenha, que sempre teve suas tendências nacionalistas, perdeu 2,5 milhões de pessoas para a fome, o Holodomor. A Revolução Russa prometeu paz, pão e terra, entregou terror, fome e guerra. Camarada Stalin nunca se responsabiliza por isso. Seus discípulos e irmãos em bigode até hoje fingem que não foi com eles e fazem do combate à fome a tecla fundamental dos seus discursos políticos. Merece, summa cum laude, o nosso troféu bigodagem. Rasta, você prefere o urso ou o jacaré? Pô, hoje o jacaré fez falta, né? Não que eu não gosto do Beon. Beon é um cara massa, não reclama, nunca taxou ninguém, nunca se candidatou a político. Oh, como é? Eu me candidatei sim, você não lembra? Vejam aí. Vote em Beorn para prefeito de Rastópolis, pelo PNRNF, partido nem rouba, nem faz. Mas aquele jacaré, ele tem aquela safadeza, né? Vale a pena. Se no passado os propagadores destes ruídos foram perseguidos... Porra, filho de uma p***! Vá tomar no seu c***! É, o propagador desse ruído que devia ser perseguido. Rasta, vivo parte da minha vida em isolamento, longe da minha família, por estar trabalhando fora. Trabalho no agro. O agro é top. Obrigado pelo serviço, irmão. Rasta, meu professor de história disse que Edmund Burke era progressista. Olha, seu professor não está completamente errado, não. É porque a janela de Overton foi tão para a esquerda que, para os nossos padrões hoje, um cara que é Whig, liberal, é conservador demais já.